Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Empresas brasileiras devem investir mais de 500 milhões de dólares em inteligência artificial. Embraer desenvolve veículos elétricos que decolam e pousam na vertical como se fossem carros voadores. Estudo feito por cientistas japoneses mostra que os cães podem encher os olhos de lágrimas de emoção quando encontram seus donos. As empresas brasileiras devem investir mais de 500 milhões de dólares em inteligência artificial somente neste ano. A estimativa é da consultoria de tecnologia IDC. Empresas brasileiras devem investir cerca de 2 bilhões e 600 milhões de reais neste ano em inteligência artificial, um aumento de 28% em relação ao ano anterior. Dados da consultoria de tecnologia IDC mostram que a tecnologia está cada vez mais presente nos negócios, especialmente por meio do uso de algoritmos. A partir do cruzamento de dados que as maiores varejistas online e plataformas de streaming do mundo são capazes de recomendar produtos e conteúdos personalizados e específicos para cada um de seus milhões de clientes todos os dias. Há inúmeros caminhos que uma empresa pode utilizar a inteligência artificial a seu favor. Quando aplicado de maneira correta, essa implementação pode ampliar a receita da companhia. As empresas voltadas ao consumidor têm aplicado a tecnologia por meio das assistentes virtuais, que tem sido um braço importante no atendimento dos clientes. Já as indústrias também buscam utilizar a inteligência artificial para reduzir custos, otimizando os processos produtivos. Pouco tempo atrás, quem queria abrir o próprio negócio tinha que passar por um processo bem longo e cansativo. Mas, atualmente, o painel Mapa das Empresas no Brasil possui o menor tempo médio já registrado. Em julho, o brasileiro que decidiu ter o seu próprio negócio gastou em média 1 dia e 2 horas para conseguir abrir a empresa. Esse é o menor tempo médio já registrado pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Nos 6 primeiros meses deste ano, foram abertas mais de 2 milhões de empresas no Brasil. Ao todo, o país tem mais de 19 milhões e meio de empresas ativas. São Paulo lidera entre os estados com o maior número de empresas ativas, com mais de 5 milhões e meio. E também foi o estado que registrou o maior número de empresas abertas em 2022, mais de 596 mil. Segundo o Sebrae, o país tem avançado na melhoria do ambiente de negócios, com a redução de burocracias enfrentadas para a formalização e legalização do empreendedorismo, a simplificação de normas, a digitalização de alguns serviços públicos, a publicação da Lei da Liberdade Econômica e outros dispositivos legais que beneficiaram os pequenos negócios, facilitando a vida do empresário. Uma pesquisa mostrou que 77% dos brasileiros afirmaram que já desinstalaram aplicativos dos celulares e computadores. Isso por causa do medo e da preocupação com a privacidade de seus dados pessoais. De alguns anos para cá, os smartphones passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Mensagens, contas bancárias, redes sociais ficam armazenadas em aparelhos celulares espalhados pelo mundo todo. Mas toda a praticidade também leva a uma série de desconfianças com os dados pessoais. Segundo os dados da pesquisa, 69% dos entrevistados já deixaram de visitar uma página na internet por medo de terem os dados roubados por hackers. Já 56% apontaram que deixaram de utilizar algum serviço ou plataforma na web com medo de terem sua privacidade invadida. Outros 45% deixaram de comprar um aparelho eletrônico com receio de que alguém pudesse acessar seus dados.
O levantamento foi realizado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação e contou com mais de 2.600 participantes. Praticamente metade disse ser muito preocupada com o que os órgãos públicos podem fazer com os documentos. Esses dados ligaram um alerta para os desenvolvedores da pesquisa, que não esperavam receber tantos relatos de preocupação com a privacidade. Agora o Instituto vai aprofundar os estudos para conseguir entender quais são exatamente os principais receios da população. Nos últimos anos, o vazamento de dados tem atingido órgãos públicos importantes, como o Ministério da Saúde e o Banco Central. Em janeiro de 2021, mais de 223 milhões de números de CPF, incluindo de pessoas já falecidas, foram vazados, aumentando ainda mais a preocupação das pessoas. A vitamina B12 pode ser um complemento terapêutico para pacientes com casos moderados e graves de Covid-19. Os pesquisadores da instituição constataram que a vitamina B12 regula processos inflamatórios que, durante a infecção pelo coronavírus, encontram-se desregulados e levam ao agravamento da infecção. A pesquisa comparou amostras de sangue de pacientes hospitalizados com as formas grave e moderada da doença com amostras de sangue de pessoas saudáveis sem Covid. Foram analisadas a expressão de todos os genes dos leucócitos, células de defesa do corpo, de ambos os grupos. As análises mostraram que os pacientes com Covid tinham expressão alterada de muitos genes, embora estivessem em tratamento com corticoides há cerca de 11 dias. Com a introdução da vitamina B12 nas amostras de sangue, a expressão dos genes inflamatórios e de resposta antiviral dos pacientes se aproximou à dos indivíduos saudáveis, mostrando a eficácia da vitamina para o controle da inflamação. A capacidade anti-inflamatória da B12 é conhecida e validada pelos cientistas. Por atuar de diversas formas e ter um potencial no controle da inflamação exacerbada da Covid-19, ela foi escolhida para ser testada no estudo conduzido pela Fiocruz de Minas Gerais. Diversas moscas carnívoras consideradas extintas há 186 anos foram encontradas em um parque na França. Olha só. Os insetos estavam sobre um javali encontrado morto na neve em uma região localizada a quase 2.000 metros de altitude. A descoberta aconteceu através de um guarda florestal do Parque Nacional dos Pirineus durante uma vigilância sanitária há alguns meses. Mas a informação só veio a público nas últimas horas. O inseto é popularmente conhecido como abutre barbudo, por conta de sua cabeça laranja brilhante, características presentes em aves tradicionais das regiões da montanha. Ele costuma ser visto mais no inverno e principalmente em regiões frias, já que suas larvas buscam se alimentar de animais em decomposição em épocas geladas. Há 4 anos, uma universidade francesa deu início a um projeto que vem mobilizando ambientalistas do país para procurar similares da espécie no parque. Após o aparecimento das moscas, especialistas afirmaram que agora as observações serão ainda mais importantes para conhecer melhor as peculiaridades dessa espécie. Um novo estudo apontou que consumir adoçantes 0 calorias pode ser prejudicial à saúde. Além de mudar o ritmo de trabalho do sistema digestivo, ele também pode aumentar a quantidade de glicose no sangue. Até pouco tempo atrás, muitas pessoas achavam que esses substitutos do açúcar não tinham efeitos negativos no corpo humano e era importante aliado na dieta. Mas um estudo realizado por pesquisadores dos Estados Unidos, da Alemanha e de Israel disse o contrário. O Centro Nacional do Câncer alemão comprovou em pesquisas anteriores realizadas em animais que os adoçantes afetam o sistema digestivo de camundongos de maneira que poderiam também comprometer suas respostas glicêmicas por mudar o fluxo de trabalho do intestino.
Para saber se esses resultados também seriam encontrados em humanos, a equipe de pesquisa selecionou 120 voluntários que evitavam o consumo de adoçantes para testar as mudanças que esses produtos poderiam provocar em seus organismos. Esses participantes foram divididos em grupos e consumiram os adoçantes com compostos de sacarina, sucralose e aspartame, e o natural, estévia. Após dias de observação, foi comprovado que a sacarina e a sucralose aumentaram a glicêmica dos indivíduos, e isso significa que existia mais açúcar circulando pelo sangue deles. Mesmo com esses resultados, não é possível dizer o quão mal esses adoçantes fazem para a saúde, porque os efeitos variam de pessoa para pessoa, já que nenhum organismo trabalha da mesma maneira. Porém, ficou claro a necessidade de aumentar a conscientização sobre o fato de que os adoçantes não trazem benefícios ao corpo humano como é divulgado. Os desenvolvedores da pesquisa disseram que, enquanto isso, será necessário continuar procurando soluções para evitar o açúcar, que ainda continua sendo mais prejudicial à saúde que os adoçantes. O primeiro cinema a partir da energia solar do Brasil foi inaugurado em Londrina, no Paraná. A ideia é levar a iniciativa também para outros locais do nosso país. De início, o cinema sustentável vai apresentar apenas filmes nacionais e, em sua maioria, de curta-metragem. Além disso, os visitantes do local receberão pipocas e souvenirs de graça fornecido pelos organizadores do evento. Batizado de Cine Solar, a iniciativa ainda contará com outro ambiente, chamado de Cine Solarzinho, onde apenas filmes para o público infantil serão transmitidos. O projeto é inspirado no seu primo holandês, o Solar World Cinema, que exibe filmes para públicos do mundo todo através do uso da energia solar. O cinema funciona por meio de 2 vans adaptadas com placas fotovoltaicas que armazenam energia, garantindo até 20 horas de funcionabilidade. Os veículos também carregam 220 cadeiras e banquetas, que são organizadas no espaço para que as pessoas possam desfrutar do momento. Além de levar diversão para toda a família, com filmes de diversos estilos, outra proposta do cinema é mostrar para o público de forma descontraída como a luz do sol é transformada em energia elétrica. Para quem está em Londrina e quer conferir esse cinema bem diferente, a exibição acontece na Praça Valdemir de Brito e a entrada é gratuita. O aumento do turismo na Groenlândia preocupa o território já ameaçado pelas mudanças climáticas. Os turistas são atraídos pelas paisagens impressionantes, cobertas de gelo e cercadas por icebergs, em uma ilha que já vive sob a ameaça do aquecimento global. Na Groenlândia, icebergs e geleiras se estendem até onde a vista alcança. Na costa oeste, turistas se maravilham com o fiord de Ilulissat, na Baía de Disco, patrimônio mundial da Unesco desde 2004. Uau! Visual! Uau, apenas uau! Eu gosto muito do gelo e do som. É silencioso, quieto, é incrível. It's quiet. It's amazing. Depois da Antártica, a Groenlândia abriga a maior massa de gelo do mundo, equivalente a 7 vezes o tamanho do Reino Unido. Mas, mesmo aqui, as mudanças climáticas ameaçam os icebergs e as geleiras. E junto deles, colocam em risco as tradições de quem vive na região. When I was young, I can remember we used to have a packed ice. Quando eu era jovem, lembro que tínhamos gelo onde podíamos andar sobre ele. Mas agora, o gelo não é mais tão sólido. Você não pode usá-lo para nada. Não se pode mais andar de trenó no gelo. O local que as pessoas pescavam nos velhos tempos não se consegue mais fazer isso. É muito perigoso ir a estes lugares. They cannot do it anymore because it's just too dangerous for them to go to this place. Desde a década de 1980, a temperatura média da ilha aumentou 1,5 graus Celsius a cada 10 anos, tornando a Groenlândia uma das regiões de aquecimento mais rápido do mundo. À medida que a região se encontra na linha de frente da crise climática, mais e mais turistas se reúnem para ver esse mundo glacial antes que ele desapareça. O prefeito de Ilulissat está feliz que a cidade recebeu mais de 50 mil visitantes no ano passado, mas também quer limitar o número de estrangeiros. One ship max, one day,
Um navio no máximo por dia, no máximo 1.000 turistas por navio. Não queremos ser como a Islândia, não queremos turismo de massa. Queremos controlar o turismo aqui. Não temos capacidade para atender tanta gente. É preciso lembrar que somos apenas 5.000 pessoas morando aqui em Ilulissat. Os turistas podem deixar a ilha com o desejo de não fazer parte do problema, mas permanecem no centro de um dilema sem solução. Os gases do efeito estufa que emitem nas viagens de avião ou barco contribuem diretamente para a destruição do meio ambiente. De acordo com estimativas científicas, se todo o gelo que cobre a Groenlândia derreter, o nível do mar no mundo subiria a mais de 7 metros. Na Espanha, um verão brutal causou estragos para muitas pessoas na área rural do país. Mas um efeito colateral inesperado da pior seca do país em décadas encantou os arqueólogos. O ressurgimento de um círculo de pedras pré-histórico em uma represa quando o nível da água baixou. Olha só. Oficialmente conhecido como o Dômen de Guaraperal, mais apelidado de Stonehenge espanhol, acredita-se que o círculo de dezenas de pedras megalíticas seria de 5.000 anos antes de Cristo. Atualmente, ele está totalmente exposto em um canto do reservatório de Valdecanhas, na província central de Cáceres, onde as autoridades dizem que o nível da água caiu para 28% da capacidade. Desde sua inundação em 1963, o local só foi visto outras 4 vezes. Os dômens são pedras dispostas verticalmente, geralmente suportando uma pedra plana. Embora existam muitos espalhados pela Europa Ocidental, pouco se sabe sobre quem os ergueu. Restos humanos encontrados perto de muitos levaram a uma teoria frequentemente citada de que são túmulos. As associações históricas e turísticas locais defenderam a mudança das pedras Guaraperal para um museu ou outro lugar em terra firme. As mudanças climáticas deixaram a Península Ibérica em seu período mais seco em 1.200 anos. E espera-se que as chuvas de inverno diminuam ainda mais, segundo um estudo publicado pela revista Nature Geoscience. 6 meses depois, o que parecia ser uma operação relâmpago resultou em uma guerra clássica sem sinais de que vai terminar em breve. E assim, infelizmente, segue o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que tem sofrido grandes perdas humanas e materiais, sem que nenhuma parte pareça disposta a um cessar-fogo ou a diálogos de paz. Os ucranianos travam o que chamam de uma luta existencial para defender a nação, considerada por Vladimir Putin uma falácia histórica. O presidente da Rússia apresentou o conflito como parte da resistência à expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que torna inaceitável qualquer noção de derrota. O apoio da Europa e dos Estados Unidos, com armamento e inteligência, tem permitido às forças ucranianas resistir, se não deter o avanço russo no Donbass e na costa do Mar Negro. Mas esse ritmo também tem possibilitado à Rússia consolidar as posições nestas áreas, apoiando-se certamente em uma presença militar fortalecida na Crimeia desde a anexação da península em 2014. A iminente chegada do inverno vai colocar à prova a determinação dos ucranianos, especialmente se sofrerem restrições severas no fornecimento de energia e mais pessoas forem forçadas a abandonar as casas. A Rússia parece decidida a pagar o preço de uma longa guerra de desgaste. Os aliados ocidentais da Ucrânia têm tentado estrangular a economia russa e reduziram drasticamente as compras de petróleo e gás, com sanções que restringiram as importações de produtos russos e obrigaram muitas empresas a deixar o país. Apesar disso, as receitas das exportações da Rússia cresceram desde o início do conflito. Se a guerra adentrar o inverno e o ano que vem, o futuro vai depender da manutenção do apoio ocidental a Kiev, sujeito ao impacto que o conflito tem causado nas famílias na forma de uma inflação elevada. Mas se a ajuda continuar e nenhum erro grande for cometido, a vantagem militar russa pode diminuir, o que prejudicaria Putin antes das eleições presidenciais de março de 2024. Agora vamos falar de uma descoberta. Uma cratera com cerca de 8,5 km de diâmetro foi encontrada por cientistas e levantou novas questões sobre a extinção dos dinossauros.
A descoberta aconteceu no oeste do continente africano e fez com que estudiosos questionassem o que de fato ocorreu 66 milhões de anos atrás, quando um asteroide caiu na região do Golfo do México, levando à extinção de dinossauros e à formação da famosa cratera de Chicxulub. Chamada de Nadir, a cratera tem 8,5 km de diâmetro e está a 400 km da costa da Guiné. Ela tem o mesmo tempo de idade da cratera Chicxulub, o que pode indicar que elas estejam interligadas de alguma maneira, sendo formadas pela queda do mesmo asteroide. Estudos preliminares indicam que a cratera Nadir é fruto do impacto de um asteroide que tinha pouco menos de meio quilômetro de diâmetro, enquanto o que criou a outra cratera tinha aproximadamente 12 quilômetros de diâmetro. A queda do asteroide causou impactos imensuráveis na região, causando tremores de terra, tsunamis e até mesmo uma tempestade de fogo, causando a extinção dos dinossauros e dos seres que habitavam a Terra. A descoberta foi realizada por profissionais de uma universidade do Reino Unido após uma análise feita em conjunto com empresas de mineração, óleo e gás, que analisou as diferentes camadas de rochas e sedimentos subterrâneos. A partir de agora, os cientistas prometeram não medir esforços para saber se realmente a Terra foi atingida por um conjunto de grandes rochas espaciais e desvendar uma série de mistérios que envolvem o caso. A Embraer está desenvolvendo veículos elétricos que decolam e pousam na vertical como se fossem carros voadores. As primeiras simulações desse carro fora do Brasil vão acontecer em Chicago, nos Estados Unidos. Os testes terão duração de 3 semanas e vão simular serviços de infraestrutura e voos com passageiros. Os veículos realizarão 2 rotas. Uma que vai conectar o Vertiporto de Chicago e o heliponto municipal de Schaumburg, e outra que sairá do mesmo ponto com destino ao heliporto de Tinley Park, em Illinois. Os voos custam $150 e devem durar cerca de 15 minutos. O veículo, chamado de eVTOL, tem uma asa com 8 rotores fixados, além de uma cauda convencional que proporciona capacidade de decolagem e pouso vertical. O modelo é o primeiro a ser desenvolvido pela empresa, que prevê que até 2035 possa ter mais de 200 carros voadores capazes de transportar mais de 4,5 milhões de passageiros em mais de 100 rotas, a princípio no estado do Rio de Janeiro. Em nota, a empresa disse que a simulação vai permitir analisar como as pessoas irão vivenciar este serviço e entender os requisitos necessários para que os veículos voadores estejam de vez no mercado. No ano passado, a Embraer já testou os carros voadores com a utilização de helicópteros no Rio de Janeiro. Um robô de apenas meio milímetro pode ser um auxiliar importante para a medicina, para limpar artérias entupidas e até mesmo eliminar tumores. Vamos ver. Considerado o menor robô do mundo, o dispositivo criado por engenheiros de uma universidade norte-americana é quase imperceptível de ser visto a olho nu. Mas ele pretende ser um auxiliar importante para os médicos em cirurgias delicadas, conseguindo entrar em lugares completamente inacessíveis. A inovação tecnológica tem o poder de limpar artérias entupidas para hemorragias internas e até mesmo eliminar tumores cancerígenos. Além de ser um braço direito para a medicina, ele também pode ser importante no setor industrial, montando e reparando máquinas. A criação desse robô só foi possível graças ao uso de uma tecnologia leve, composta por um material capaz de deformar e voltar à forma original quando aquecido, além de integrar sistemas hidráulicos ou eletricidade. Durante o processo, o dispositivo usa um feixe de laser para esquentar rapidamente as partes específicas do corpo, enquanto uma fina camada de vidro faz com que o local deformado volte ao seu estado inicial após o resfriamento. Essa mesma tecnologia ainda pode ajudar no desenvolvimento de outros robôs microscópicos inteligentes capazes de realizar tarefas complexas em espaços apertados ou de difícil acesso, como minas e escombros. Apesar de serem promissores, os robôs ainda estão em fase de desenvolvimento e foram criados principalmente para fins acadêmicos. Mas a tecnologia usada para fazer os pequenos caranguejos tem potencial de, em breve, entrar de vez no mercado.
E falando em robôs, a capital da China, Pequim, recebeu a maior feira de exposição de robôs do mundo. Referência em tecnologia, a China foi palco da Conferência Mundial de Robótica. O evento mostrou as inovações de mais de 130 empresas do ramo. Nessa edição, foram apresentados aos visitantes mais de 500 robôs, muitos deles capazes de realizar tarefas impressionantes, como cuidar de idosos, limpar a casa, entregar encomendas, realizar cirurgias e até mesmo realizar teste PCR para detectar a Covid-19. Por serem utilizados a cada dia que passa em locais mais diversos, a ideia dos organizadores foi mostrar ao público como os robôs podem contribuir para diferentes áreas da sociedade. Como, por exemplo, no campo, onde a tecnologia de máquinas automáticas pode ser a maior aliada dos produtores do setor, ajudando na plantação e conservação das frutas, sendo necessário a presença de apenas um funcionário para realizar o controle à distância. No ano passado, a robótica movimentou mais de 12 bilhões de dólares na China. Faz parte de um plano estratégico do país para melhorar a produção industrial, apostando na inteligência artificial. Agora vamos falar de uma prática esportiva que traz muitos benefícios à saúde: andar de bicicleta. Para quem deseja deixar de lado o sedentarismo e desenvolver hábitos importantes para o bem-estar da saúde, como reduzir o colesterol e o triglicérides, andar de bicicleta pode ser a prática ideal. Pedalar, além de ajudar no desenvolvimento físico e mental, faz com que o oxigênio transite melhor dentro do nosso organismo. Segundo especialistas, essa atividade apresenta menos impactos para as articulações em comparação com o vôlei e o futebol, por exemplo, o que faz a atividade ser ainda mais indicada para quem tem sobrepeso ou ainda não tem uma musculatura muito boa, já que trabalha a parte aeróbica e cardiovascular. O ciclismo pode ser praticado até 5 vezes por semana, mas todo o treino depende de uma orientação de um especialista, o que poderá recomendar treinos mais curtos ou até maiores, de acordo com o perfil e o objetivo que cada pessoa deseja. Aliás, é importante escolher a bicicleta mais adequada, de acordo com o seu perfil e altura. Atualmente, existem tabelas bem definidas que indicam o tamanho do quadro. A NASA divulgou imagens de Júpiter feitas pelo telescópio espacial James Webb. As fotos foram capturadas por 3 filtros do observatório e destacam as características do planeta. As imagens foram tiradas com a câmera de infravermelho próximo do Observatório de Paris e coloridas artificialmente, pois a luz infravermelha não é visível ao olho humano. A aurora sobre os polos norte e sul de Júpiter aparecem em cores mais vermelhas, enquanto a grande mancha, uma tempestade maior que a Terra, aparece em branco. Uma imagem mostra os anéis fracos de Júpiter e suas luas. Lançado em dezembro de 2021, o telescópio espacial James Webb está orbitando o Sol a uma distância de 1.600.000 quilômetros da Terra, em uma região do espaço chamada Segundo Ponto de Lagrange. O telescópio é uma colaboração internacional entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, envolvendo mais de 10.000 pessoas. A companhia de teatro Buzoom apresentou o espetáculo Perigo Invisível na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. A trupe percorre o país há quase 12 anos com a missão de levar a arte do teatro de bonecos para crianças e adolescentes. Há quase 12 anos percorrendo o país, com a missão de levar a arte do teatro de bonecos para crianças e adolescentes que ainda não conhecem ou têm pouco acesso a esse mundo lúdico, a companhia de teatro Buzoom estreou o espetáculo Perigo Invisível em Dourados, na Escola Municipal Laudemira Coutinho de Melo, no Jardim Santa Maria. A ideia do Buzoom é um ônibus teatro, né? O ônibus ele é todo adaptado para que as crianças entrem no ônibus e acompanhem os espetáculos lá dentro. E por que o ônibus? Para chegar até as crianças que não têm muito acesso à cultura, né? Então a gente vai com o ônibus para as crianças que não conhecem o teatro, que não conhecem o trabalho. E
para fazer elas conhecerem, né? Para fazer elas terem esse primeiro contato com a arte cênica, que eu acho que para a gente é muito importante, né? A estreia do espetáculo Perigo Invisível retrata, com a ajuda dos personagens Fungoso, Dona Bactéria e Virulão, a importância da higiene pessoal. Nosso público-alvo é principalmente a primeira infância, porque é nessa idade que a criança ela ainda não tem a disciplina de lavar sempre as mãos, né, de escovar os dentes, de tomar o banho, de querer fazer isso no lugar de brincar, por exemplo. Então a gente traz nessa peça qual seria o perigo invisível, né, de não ter essa disciplina da higiene básica. As apresentações gratuitas aliam o espetáculo do palco com o trabalho realizado em sala de aula. Isso porque a Companhia de Teatro Buzum deixa para os professores material didático para que o tema seja trabalhado em sala de aula. O material que a gente deixa faz parte dessa didática, né? Então, as crianças elas recebem também o teatro de papel, né? Que vem primeiramente no formato de uma cartela e aí já incentiva essa criança tanto a ela recontar essa história por ela mesma, porque o material que ela recebe tem esses mesmos personagens para ela destacar e brincar, como também para ela ler no gibi, né, e rever essa história com ela mesma, como também para que os professores também recebem um livro, né, onde tem instruções pedagógicas de como trabalhar isso em sala de aula e aí fazer com que esse assunto, de fato, seja agregado na vida dessa criança. Já são mais de 500 mil quilômetros rodados para realizar 15 mil apresentações para mais de 700 mil espectadores. A Companhia de Teatro Buzum roda o Brasil para apresentações gratuitas em escolas públicas municipais por meio da Secretaria Especial da Cultura, pelo Ministério do Turismo, com incentivo da Lei Rouanet. Passamos na maioria dos estados, né, com esse trabalho. Nós, no nosso repertório, nós temos mais de 15 espetáculos, né? Nós estreamos esse espetáculo aqui esse ano. Então são 16 espetáculos, uma média, rodando o país inteiro aí, levando cultura e arte para a criançada aí. Nós temos um outro ônibus que já está fazendo Santa Catarina, né? Depois aqui a gente tem alguns compromissos em setembro em São Paulo, depois a gente parte para a Bahia e a gente cruza e vai lá para o outro lado. Um cachorro está sendo o principal aliado na recuperação de crianças internadas em um hospital no Pará. O Alecrim leva alegria em um momento delicado da vida dos pequenos. Olha só. É comum ouvirmos que o cachorro é o melhor amigo do homem, pela questão da cumplicidade, companheirismo e principalmente pelo laço de amizade. E um exemplo dessa sintonia entre humanos e pets aconteceu no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua, localizado na região metropolitana de Belém, no Pará. O cachorro Alecrim passou a ser um auxiliar importante no reestabelecimento da saúde de crianças internadas por queimaduras. O projeto, apelidado de Pet Terapia, teve início este mês e sua primeira visita ao hospital aconteceu na semana passada, levando alegria a todos. Alecrim obedece comandos para deitar, rolar, pular e, em troca, ganha petiscos entregues pelas crianças, que aproveitam o momento para brincar com o cachorro, que é uma mistura das raças Golden Retriever e Border Collie. Ele faz parte do Batalhão de Ação da Polícia Militar e foi treinado desde filhote para realizar integração com crianças e idosos. Para os desenvolvedores do projeto, a ideia desse novo formato de terapia é tirar essas crianças e seus acompanhantes do ambiente da internação, diminuir o sentimento de medo, ansiedade e até quadros depressivos, para acelerar a recuperação dos pacientes. E ainda falando em cachorros, olha só, um estudo realizado por cientistas japoneses mostrou que os cães podem encher os olhos de lágrimas de emoção quando encontram seus donos. Vamos ver. É notável perceber quando o seu animal de estimação está feliz, seja abanando o rabo, dando lambidas amorosas ou olhando com um semblante sincero e cheio de alegria. Mas uma pesquisa de cientistas japoneses
comprovaram que os olhos do animal podem sim se encher de lágrimas de felicidade quando se reencontram com seu dono após um período de ausência. Isso porque, da mesma forma que os seres humanos, os cachorros também possuem canais lacrimais que se enchem de lágrimas para manter os olhos limpos e saudáveis. A comprovação veio após um professor do laboratório observar que os olhos de seus 2 cães ficavam cheios de água enquanto ele segurava seus filhos. Para realizar a investigação, o professor levou o caso para ser analisado pela sua equipe de laboratório. Lá, eles mediram a quantidade de lágrimas entre 18 cães com um teste que consiste em colocar uma tira de papel dentro das pálpebras dos cães por 1 minuto antes e depois de se reunirem com seus donos após períodos de 5 a 7 horas. Para entender se a lágrima dos cães era estimulado pelo hormônio ocitocina, um dos responsáveis por emitir emoções, foi colocada uma solução contendo o hormônio na superfície de 22 olhos de cães. E, para a surpresa dos cientistas, a quantidade de lágrimas aumentou significativamente após a aplicação. E assim, foi comprovado que o reencontro com o dono é a responsável por aumentar as lágrimas emitidas pelos animais. Agora, os fãs de Charlie Chaplin podem realizar o sonho de visitar cenários de filmes e ter a sensação de estar atuando com o ator em uma inesquecível experiência imersiva. Um dos maiores artistas da história do cinema, o britânico Charlie Chaplin viveu boa parte da sua vida na Suíça, onde conquistou grandes fãs e construiu um legado tão grande quanto as suas performances nas telonas. O país possui um museu completo sobre sua trajetória e sua mansão ainda permanece intacta para visitantes. O Chaplin's World, que traduzido para português significa Mundo de Chaplin, é localizado na mesma propriedade onde o comediante inglês morou nos últimos 25 anos de vida, ao lado da sua 4ª mulher e seus 8 filhos do casal. O espaço parece um estúdio de Hollywood e capricha nos cenários inspirados em seus filmes, criando a melhor experiência inesquecível. Existem, por exemplo, as engrenagens do filme Tempos Modernos, além da barbearia e os uniformes do filme O Grande Ditador. Além da experiência imersiva, existe também muita informação educativa sobre como ele produzia seus trabalhos e sobre a sua vida pessoal, passando pela infância paupérrima em Londres, o estrelato em Hollywood e a perseguição que o levou à Suíça em 1953. A atração fica à beira do Lago Le Mans, localizado a 90 quilômetros da capital, Berna. A entrada custa 21 francos suíços, cerca de R$ 113. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!